Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar ainda um pouco mais sobre a radiação de corpo negro, agora dando um pouco de atenção a algumas aplicações da ideia por trás da lei de Planck. Como veremos, existem várias aplicações para a teoria do corpo negro e hoje em dia ainda essa lei de Planck, como nós veremos, ela tem aplicações cotidianas no nosso dia a dia, como iremos ver ao longo dos slides. Então, apenas para retomarmos a ideia, nós estamos tratando da quantização da energia. Isso foi proposto por Planck no ano de 1900. Nós já vimos que o Einstein vai usar essa ideia do Planck também, estendendo ela para a luz, ou seja, o Einstein vai propor uma quantização para a luz. E esses experimentos, essas ideias revolucionárias da física, elas estão de certa forma conectadas, né, com o dispositivo dos raios catódicos, que vai abrir caminho com o Thomson para uma investigação microscópica da estrutura da matéria, vai dar origem ao estudo dos raios-x, o estudo fenomenológico feito por Röntgen, e posteriormente esses estudos dos raios-x vão ser teorizados a partir de ideias que têm relação com a quantização da energia e também com a quantização da luz proposta por Einstein, como nós vamos ver. Então, só para lembrarmos, né, a investigação ou as investigações sobre a emissão de luz a partir de objetos aquecidos inicia com Kirchhoff nos estudos da espectroscopia. É uma das leis de Kirchhoff que objetos opacos, podemos considerar aí objetos sólidos, quando superaquecidos, emitem todas as cores, um espectro de coloração contínua. E aqui temos um exemplo de uma barra metálica suficientemente aquecida a ponto de começar a emitir luz, né, avermelhada. E como nós vimos e vamos recapitular, essa coloração que estamos vendo aqui é a combinação de diferentes intensidades de todo um conjunto de cores que o corpo está emitindo. E o Kirchhoff, a partir das suas investigações iniciais, ele vai propor uma ideia fundamental de que a emissão e a absorção de luz são dois fenômenos que são simétricos, como nós já mencionamos, né? A emissão e a absorção de luz por um corpo sólido é um fenômeno fundamental e, portanto, independente da estrutura interna do material. Por que ele afirma isso? Porque ele percebe que ele pode aquecer o ferro, o tungstênio, a prata, qualquer tipo de material sólido, independente da sua constituição. O que se observa é a mesma coisa. Então, é algo, a emissão de luz é um fenômeno, é algo fundamental que independe da estrutura interna do material, no sentido de composição química que estamos nos referindo aqui. Depois nós vamos ver que o fato de não depender da estrutura interna do material vai permitir ao Planck propor uma hipótese baseada num modelo. Ou seja, se não depende da estrutura interna do material, então eu posso modelar conforme eu achar interessante ou apropriado para explicar o fenômeno. E é isso que o Planck vai fazer. Se não depende da estrutura interna do material, eu estou livre para propor qualquer modelo. É claro que esse modelo ele precisa reproduzir os dados experimentais e não pode conter nenhuma proposição absurda. Nós vamos ver que, de início, a comunidade científica vai achar a proposição de Planck absurda, que é a quantização, né, dos processos de absorção e emissão de luz pela matéria. Então, na época em que esse fenômeno vai ser estudado pelo Planck, já há cerca de 30 anos à frente de Kirchhoff, a teoria que é empregada pelos cientistas da época é a teoria eletromagnética, porque essa é a teoria da luz. E então, um objeto superaquecido a uma certa temperatura, ele emite radiação que pode ser visível ou invisível. Como nós vimos, existem um grande conjunto de radiações eletromagnéticas e só uma pequena faixa é visível aos nossos olhos, então a maior parte das radiações nós não vemos, mas a uma dada temperatura o objeto passa a emitir esse tipo de radiação, a luz colorida, e aí os nossos olhos então podem perceber o objeto brilhando, né? Então é a teoria eletromagnética, a teoria que está sendo usada pelos cientistas da época, por volta de 1900, para explicar o fenômeno. O Planck ele vai se utilizar dessa teoria, mas ele vai fazer hipóteses a respeito da estrutura interna da matéria.
São hipóteses, ou seja, ele não está dizendo como que é, ele está supondo ser de um jeito, já que independe dessa estrutura, então ele poderia propor uma forma dessa estrutura totalmente matemática e ligada aos modelos que ele está tentando introduzir, né, teoricamente, para poder explicar os dados experimentais. Então, no início do século XX, o Planck vai propor uma nova teoria de interação da luz com a matéria. Bom, recapitulando então, o espectro eletromagnético é um grande conjunto de radiações, né? Radiações eletromagnéticas, que chamamos de luz, e nem todas elas são visíveis aos olhos, como falei há pouco. Uma pequena faixa muito estreita de todo o conjunto de radiações que existem, uma pequena faixa que é visível aos nossos olhos, e chamamos isso de luz visível ou de luz colorida. E um aspecto muito importante da forma da radiação eletromagnética, que é uma forma ondulatória, é o comprimento de onda, a distância entre duas cristas, né? Essa parte mais elevada aqui da onda chamamos de crista. Então imagine que você pegue uma corda, prenda ela na porta da sua casa, lá na maçaneta, e na outra extremidade você começa a mexer com a mão para cima e para baixo, e você vai ver essa forma aqui se propagar pela corda. Você vai ver que a corda vai ondular. Então isso é uma comparação, é uma analogia, né? A luz é algo semelhante a isso, mas não totalmente igual a isso, e tem uma natureza que não é mecânica, né? É eletromagnética, e por hora basta dessa ideia toda tirar, né, alguns elementos dessa onda na corda, por exemplo, a parte mais alta em que a corda se eleva e a parte mais baixa, isso chamamos de crista e isso de vale. Então a distância entre duas cristas é o que chamamos de comprimento de onda. Isso se verifica na onda que se produz numa corda, na onda que se produz nos lagos e também nas ondas eletromagnéticas ou nas radiações eletromagnéticas, enfim, na luz. De certa forma, existe uma crista lá, naquele tipo de onda que nós não podemos ver também. E isso é o que caracteriza, o que diferencia uma onda da outra. As ondas grandes, ondas longas, são ondas de baixa energia. As ondas curtas são ondas de alta energia. E a luz visível é uma onda que, considerando todos os tipos de luzes ou de radiações eletromagnéticas que existem, ela está aí no meio termo, né? Ela tem um comprimento de onda mediano comparado com as mais longas e as mais curtas. Aqui a figura também não está em escala, né? Até porque as ondas de rádio têm da ordem de 100 metros de extensão, se compara então estruturas grandes como prédios e montanhas, e as ondas de raio-x ou raio gama, que são as mais curtas, as mais energéticas, elas têm um comprimento, um tamanho da ordem dos átomos, né? Então essa figura aqui evidentemente não nos dá a ideia real desses tamanhos aí. Enfim, estamos falando de coisas que podem ser muito grandes ou muito pequenas, né? As radiações eletromagnéticas. Então, para recapitular o problema do corpo negro, o que os cientistas vão fazer? Eles vão idealizar um objeto que é capaz de absorver toda a luz que incide sobre ele. E todo objeto que absorve luz, que tem a capacidade de absorver luz, tem também a capacidade de emitir. É por isso que dizemos que tratar a absorção ou a emissão é, de certa forma, tratar do mesmo problema. Então, as teorias clássicas consideravam as radiações eletromagnéticas como meios de transporte de energia contínua. Então, para fazer uma analogia, se um objeto está absorvendo luz, é como se a gente estivesse tendo um copo sendo enchido com água. Você faz isso de maneira contínua, enquanto a água é despejada, o corpo vai absorvendo, vai retendo essa energia nele, e você pode colocar aqui uma quantidade qualquer de água. Por quê? Porque é contínuo. Você pode pôr uma gota, meia gota, 0,1 gota, ou 1,35 gotas, ou um conjunto de 100 gotas. Ou seja, você pode pôr qualquer quantidade de água aqui continuamente. O que o Planck vai propor é que um objeto ele não absorve luz de maneira contínua, mas ele absorve de maneira discreta, granular, como se, ao receber luz, a estrutura do objeto estando em vibração, porque é isso que é temperatura, né? É grau de agitação, então a matéria ela tem na sua composição estruturas oscilantes, vibratórias, que
a uma dada temperatura estão vibrando numa determinada frequência, vamos dizer assim, esse é o termo inclusive correto, né? E você vai ter a seletividade para absorver mais determinadas radiações do que outras. Ou seja, o objeto absorve todas as radiações que nele incidem, mas dependendo da temperatura em que ele está, ele vai preferencialmente absorver determinadas radiações. Então, esse processo de absorção, ele é discreto, ele é granular para a hipótese do Planck. Então, veja, o Planck não está dizendo como a matéria está estruturada. Ele está dizendo que há ali, naquela estrutura, algo que se comporta como partículas ligadas por molas que podem oscilar, que podem vibrar. Ele não está dizendo que a matéria é assim, ele está dizendo que podemos interpretar como se fosse assim. Por que podemos? Porque, segundo Kirchhoff, né, a forma como os objetos emitem luz independe da estrutura interna. Se independe, eu posso criar um modelo que seja suficientemente capaz de explicar os dados experimentais. Portanto, o que o Planck está propondo é algo bastante revolucionário e por isso que a comunidade científica vai resistir a aceitar essas ideias, como nós vimos, né? O Planck vai propor em 1900 e isso vai ganhar o prêmio Nobel em 1918 apenas, né, por esses estudos, por essas descobertas. Então, ao longo desses 18 anos, nós temos as ideias do Planck sendo aprofundadas ou aproveitadas pelo Einstein para explicar a quantização da luz, e como nós veremos, essas ideias também serão incorporadas por Niels Bohr para propor aí sim um modelo para o átomo, ou seja, o Bohr vai criar um modelo para o átomo baseado, em parte, também nas ideias do Planck. E nós vamos ver que essas ideias elas se tornam muito bem sucedidas para explicar os dados experimentais que se tem na época. Então existe uma grande possibilidade da hipótese do Planck ser uma hipótese razoável, afinal de contas ela se alinha com os experimentos e ela é útil para propor novos modelos que também se alinham muito bem com os experimentos, como nós veremos futuramente. Então vamos retomar agora os gráficos, né, da energia emitida por um corpo quando ele está aquecido. Então imaginemos aí um objeto que está a 3.000 kelvins, isso é praticamente 3.000 graus Celsius, ele emite radiações dado por essa curva aqui. Então, como interpretamos esse gráfico aqui? Isso aqui são os dados experimentais coletados. Nós vemos que o objeto emite todos esses tipos de luz aqui, inclusive um pouco de luz visível. E lembrando, né, que nesse eixo nós temos o comprimento de onda, ou seja, aquilo que caracteriza o tipo de luz que o objeto está emitindo. E nesse eixo aqui, de certa forma, nós podemos interpretar que é a intensidade com a qual determinada luz é emitida. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, a luz amarela, aí essa curva está indicando então que a luz amarela é emitida com essa intensidade aqui. Comparada com a luz violeta, nós vemos que a intensidade é menor, ou seja, um corpo a 3.000 kelvins, 3.000 graus Celsius mais ou menos, emite mais amarelo do que violeta. Emite mais vermelho do que amarelo. E há um pico de tipo de luz aqui, um pico de emissão, que é a radiação, que é o tipo de luz mais intensamente emitida por esse objeto, que está a 3.000 kelvins, o corpo negro, né, como diríamos. Se nós aquecemos o objeto para 3.500 Kelvin, duas coisas mudam. Primeiro, vou voltar para fazer o comparativo, nós temos uma região aqui embaixo destacada e essa região diz respeito à quantidade de energia total emitida pelo corpo. Então, quando um corpo aquece, ele emite mais energia. Nós vemos que a curva sobe. E além de subir, o pico de radiação emitida, ou seja, aquela radiação emitida com máxima intensidade pelo corpo, se desloca. Ou seja, agora o corpo, estando a 3.500 Kelvin, ele vai emitir outro tipo de luz mais intensamente do que emitia antes, quando estava a 3.000 Kelvin.
nós vemos que a quantidade de vermelho que era dada por essa altura agora está nessa altura, então emite muito mais vermelho do que emitia antes, mas também emite muito mais amarelo do que emitia antes. E o tipo de radiação máxima emitida, que estava mais ou menos aqui, isso é no infravermelho, são ondas de calor, se desloca agora mais para perto do vermelho. E como esses objetos, né, a 3.000, a 3.500, já estão emitindo luz, então eles já têm uma coloração, eles já podem ser percebidos pelos olhos, né? Se nós aquecemos ainda mais para 4.000 kelvins, nós vemos novamente a quantidade de energia emitida é maior, e a quantidade de energia é a soma de todos os tipos de luzes que o objeto emite, cada qual em uma diferente intensidade, mas a soma disso dá o total de energia emitida. De certa forma, podemos imaginar que a região abaixo da curva é a quantidade de energia emitida pelo objeto, tem relações com a quantidade total de energia emitida. Então nós vemos a quantidade de energia emitida aumentar e nós vemos o pico se deslocar de novo, mais para a esquerda. Então o pico de radiação começa a se aproximar agora já do vermelho. E quando aquecemos a 4.500 graus Celsius um corpo, ele emite ainda muito mais energia e o pico agora já está na região do visível. Então nós vemos aqui que o vermelho já é agora a radiação, o tipo de luz mais intensamente emitida pelo corpo. E finalmente, quando estamos aí a 5.000 Kelvin, que é praticamente 5.000 graus Celsius, nós temos uma quantidade enorme de energia sendo emitida, e o pico de radiação já está lá na faixa do amarelo. Então aqui o objeto é mais avermelhado, um pouco mais alaranjado, e aqui ele já é mais amarelado, porque a predominância é o amarelo nessa temperatura. Bom, 5.000 kelvins é praticamente a temperatura do Sol, que é a estrela aí que nos ilumina, né? Então essa aqui é a curva característica do Sol. É claro que essas radiações aqui são dadas pela teoria, né? Quando você faz a medida, os dados coletados coincidem muito bem com o gráfico aqui, né, projetado a partir da teoria, mas não é exato. Ainda, além disso, nós temos a atmosfera da Terra, que vai filtrar um pouco do ultravioleta, né? Também filtra um pouco das radiações térmicas, e aí você tem, então, a quantidade de energia emitida pelo Sol não é exatamente aquela energia que vai chegar na superfície da Terra. Bom, então, o primeiro aspecto que eu quero comentar diz respeito à região abaixo das curvas. A energia total emitida por um corpo a 3.000 kelvins, a 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 não é a mesma, né? Quanto mais quente, mais energia o corpo emite, e essa região destacada abaixo da curva vai então corresponder, de certa forma, à energia total irradiada por um corpo, a energia luminosa que ele emite em função da sua temperatura. E isso já era conhecido, já havia sido estudado antes do Planck, por alguns cientistas, como Boltzmann e o Stefan. O Stefan ele vai fazer estudos experimentais, vai medir essas energias, e o Boltzmann vai chegar a uma conclusão similar à do Stefan a partir de aspectos teóricos. Então essa equação que está aqui tem relação com a quantidade de energia emitida pela superfície de um material, que depende aí da temperatura, como estamos vendo, a quarta potência. Então nós vemos que a potência irradiada por um corpo, ela aumenta rapidamente com a temperatura, porque é uma potência de quarto grau, né? Então é algo que poderíamos dizer qualquer sutil alteração de temperatura já produz um grande aumento na emissão de energia pelo corpo. Mas veja, isso aqui é conhecido como lei de Stefan-Boltzmann. Essa aqui é uma constante, que é a constante de Stefan-Boltzmann, e que está aqui o seu valor. Não precisamos nos atentar a esses detalhes, mas essa constante ela é prevista teoricamente e depois medida experimentalmente. Então, nós vemos que teoricamente, experimentalmente, essa equação ela é correta. É um conhecimento que se tem, portanto, sobre a emissão dos corpos aquecidos, mas é um conhecimento limitado. Por quê? Porque essa equação só nos dá a quantidade de energia total que o corpo está emitindo. Mas o problema é mais complexo. A cada temperatura, por exemplo, o corpo emite uma radiação máxima, de máxima intensidade, que difere. Em cada temperatura, esse pico de emissão muda,
e o corpo emite vários tipos de luzes enquanto está sendo aquecido, ou a uma dada temperatura. Então, o que o Boltzmann e o Stefan estão dizendo é que, olha, nós conseguimos saber a energia total que está sendo emitida, só não sabemos explicar os diferentes tipos de luzes que o corpo emite a cada temperatura. Então, esse é um trabalho mais complexo que é feito pelo Planck, como nós vimos. Então, nós temos aí esses picos, né, de emissão também são detectáveis a partir dos experimentos, e esses picos de detecção, ou melhor, os picos de emissão de radiação a cada temperatura, eles podem ser explicados pela lei de Wien. O Wien é um outro cientista que vai chegar a uma equação que permite prever não todos os tipos de luzes emitidos por um corpo a uma certa temperatura, mas permite pelo menos prever qual é a máxima radiação, a máxima intensidade de radiação emitida. Então, para cada temperatura, há um tipo de luz que é preferencialmente emitido pelo objeto, ou seja, é emitido com mais intensidade. Então, a 3.500, 4.500, 5.000 Kelvin, esse pico vai se deslocando, né, para as regiões de mais alta energia. Então, isso aqui também é conhecido como lei do deslocamento de Wien, e ele, né, chega a uma equação muito simples. Nós estamos vendo aqui que o comprimento, isso aqui é uma letra grega chamada lambda, que representa o comprimento de onda da luz, o tamanho da onda de luz. Então, o comprimento de luz máximo, aquele que é emitido com máxima intensidade, é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, à medida que a temperatura aumenta, diminui o comprimento de onda correspondente à máxima emissão na máxima intensidade, ou seja, o pico da curva. Então, essa lei de Wien também concorda muito bem com os experimentos, e ela para o fenômeno ela é incompleta, porque ela não permite prever todos os tipos de luzes que o corpo emite, ela permite prever apenas o máximo. Então, veja, temos aí duas contribuições importantes. Uma lei, a lei de Stefan Boltzmann, que permite calcular a energia total emitida, mas não discriminando os tipos de luzes que são emitidos, mas o total. E temos uma lei que permite obter o máximo, o pico de emissão. Então percebe que o problema vai sendo solucionado, né, aos poucos, com contribuições de vários cientistas. E aí sim, com o Planck, é que se vai ter a explicação completa de todos os pontos da curva. Bom, vamos considerar então agora algumas aplicações desse conhecimento acerca da radiação emitida por um objeto. Então, quando nós temos um corpo a temperatura ambiente, quando nós olhamos os objetos à nossa volta, eles estão numa temperatura em torno de 27 graus Celsius, temperatura ambiente, se considerarmos, né, esse valor, o que dá mais ou menos 300 Kelvin, sem muito rigor aí com as conversões de escala. E quando se plota o gráfico de um corpo que, estando a 300 Kelvin, emite então radiações, né? Que tipos de radiações ele emite? Essa é a curva que se obtém. Então veja, aqui está a faixa da luz visível, a luz colorida. Então um corpo a 300 Kelvin, a temperatura ambiente, ele não emite cores. Portanto, nós não podemos ver esse corpo brilhar, né? E o pico de emissão dele está aí na faixa do infravermelho, que é uma radiação térmica. Então, a pergunta é, se a temperatura ambiente, estando a temperatura ambiente, os corpos não emitem luz colorida, como que nós podemos vê-los? Como nós podemos ver objetos que não emitem luz colorida, mas só emitem um tipo de radiação que não sensibiliza a nossa retina? Como nós podemos ver, então, os objetos? Bom, quando nós andamos na rua, nós vemos todas as coisas à nossa volta, porque os objetos que não emitem luz, ainda assim podem ser iluminados por algum outro objeto. Então, o Sol, por exemplo, emite luz. E a luz do Sol bate nos objetos e os objetos refletem essa luz. Então, apesar de os objetos à temperatura ambiente não terem uma temperatura suficientemente elevada para emitirem luz colorida,
eles estão recebendo luz proveniente do Sol. E a luz do Sol, quando bate na superfície do objeto, ela é refletida em parte. E, portanto, essa luz refletida atinge os nossos olhos. Então, é graças à luz do Sol que nós podemos ver as coisas durante o dia. O que fazemos durante a noite sem a luz do Sol? Nós temos que produzir iluminação artificial, nós temos que jogar luz sobre os objetos para que essa luz possa então ser refletida por eles e atingir os nossos olhos. Então, em resumo, objetos a temperatura ambiente não emitem luz colorida, mas podem ser vistos porque recebem luz de algum outro objeto que está emitindo luz, e aí essa luz reflete. Então, os objetos iluminados podem refletir parte da luz que incide sobre eles. Então, quando um objeto não está numa temperatura suficientemente elevada para emitir luz colorida, ele ainda assim pode receber luz e refletir. Então, veja, não é um processo de absorção, é um processo de reflexão que ocorre na superfície dos objetos. Se todos os objetos fossem corpos negros, quando a luz incidisse sobre eles, eles iriam absorver e iriam emitir de volta. A temperatura ambiente, eles iriam emitir um tipo de luz que os nossos olhos não captam. Então, nós iríamos estar num mundo em que nós não iríamos poder enxergar as coisas, né? Se todos os corpos fossem um corpo negro, fosse como um corpo negro. Então, os objetos à nossa volta, eles não são como um corpo negro, eles refletem luz na sua superfície. E aí, então, apesar de não estarem emitindo luz colorida, pela reflexão da luz que eles recebem, ou parte da luz que recebem, a gente pode visualizá-los. Um outro exemplo de aplicação das ideias da emissão de luz, dada, né, a partir da temperatura do corpo, são os termômetros de radiação eletromagnética. Estão muito na moda hoje em dia com a questão da pandemia, né? Você vai em algum lugar de grande movimentação, na entrada alguém está controlando a temperatura das pessoas e se utiliza, por uma questão de praticidade, rapidez e precisão, termômetros que não tocam o corpo da pessoa e com um cliquezinho no botão já são capazes de determinar a temperatura da pessoa. Como esses termômetros funcionam? Bom, nós vamos ver aqui o princípio básico, não o aspecto técnico, né? Mas o princípio básico tem relações com a radiação de corpo negro. Uma pessoa, né, está com a temperatura do seu corpo em torno de 37 graus Celsius, ela está emitindo radiação. Que tipo de radiação? Essa que está aqui desenhada por essa curva. Ela emite todos esses tipos de luzes aqui, mas não emite luz colorida e, portanto, as pessoas não brilham, né? Elas podem ser vistas porque no ambiente existem lâmpadas ou a luz solar que incide sobre o corpo das pessoas e é refletida. E aí então você pode ver, né, esse tipo de luz pelos olhos, né? Então esse termômetro aqui, ele pode medir uma certa faixa de temperaturas que depende do sensor que está lá dentro do termômetro. Então dentro do termômetro, aqui nessa janelinha, incide radiação vinda da pessoa. Aqui vários tipos de luzes entram pela abertura do termômetro. Mas como o sensor do termômetro ele é capaz de detectar só um determinado conjunto de tipos de luzes, a luz refletida, que não é aquela produzida pelo corpo da pessoa, é refletida pela pele, pela superfície, essa luz é ignorada pelo sensor. Por quê? Porque ele está apto a captar só uma determinada faixa. E a gente bem sabe que a luz colorida está numa faixa de comprimentos de onda que implicaria numa temperatura super elevada, que não tem nada a ver com a temperatura do corpo das pessoas. A emissão de luz ela começa a ocorrer por volta dos 800 graus Celsius, ali pelos 1000 graus Celsius. Então você pode pôr um sensor dentro desse equipamento que ignore esse tipo de luz, embora ela entre, ela não é registrada. E ela entra porque a luz bate na pele da pessoa e é refletida para dentro do termômetro, mas ele vai ignorar porque o sensor dele mede só uma faixa de temperatura, aquela faixa típica de objetos que estariam, né, emitindo na temperatura do corpo humano.
Então, a radiação que de fato é produzida pelo corpo da pessoa, pela temperatura em que ela está, também entra no termômetro, e aí você vai ter lá no sensor a detecção dessa radiação, vai ignorar a luz visível refletida pela pele, porque ela está numa faixa que não é característica da temperatura do corpo humano, você pode ignorar, e o sensor então está calibrado para registrar esse tipo de luz aqui, tipicamente da temperatura do corpo das pessoas. E a lei de Wien poderia ser usada, porque o sensor vai registrar os diferentes tipos de luzes emitidos pelo corpo da pessoa, todos na faixa do infravermelho, mas há um determinado tipo de luz que é emitida ao máximo, com a máxima intensidade, mais do que os outros tipos. Então esse máximo aqui é identificado pelo sensor, ele mede todos os tipos de luzes, né, próximos aí do infravermelho, mas há um tipo de luz que vai ser registrado com a máxima intensidade. E essa máxima intensidade pode ser, aplicando-se a lei de Wien, pode-se tirar daí a temperatura do objeto. Então esses termômetros, de certa forma, poderiam se utilizar da lei de Wien para calcular a temperatura do corpo de uma pessoa. Recebendo a radiação de fato emitida pelo corpo, os sensores identificam o pico, e com o pico e essa constante conhecida, evidentemente, você pode estimar a temperatura do objeto que está emitindo. Então veja, com a lei de Wien você pode determinar a temperatura do corpo de uma pessoa a partir da radiação que ela está emitindo. Muito importante essa palavra, a radiação emitida é aquela radiação, aquele tipo de luz que traz características relacionadas com a temperatura do corpo emissor. É algo muito diferente da luz ou da radiação refletida pela pele da pessoa, porque ela está num ambiente iluminado. Então a luz do ambiente vai bater na pele da pessoa e vai também entrar no termômetro. Afinal de contas, quando nós olhamos para a pessoa, nós podemos vê-la. Então há luz colorida vinda do corpo da pessoa, mas não está sendo produzida pelo corpo da pessoa. O corpo da pessoa não é o objeto emissor da luz colorida, é o objeto que reflete a luz que está vindo das lâmpadas. E essa luz também entra no termômetro e é por ele ignorada, porque os sensores dele estão calibrados para registrar somente os tipos de luzes na faixa do infravermelho. Por isso que não há problema da luz refletida pela pele da pessoa entrar também no termômetro. Agora, uma outra aplicação muito interessante tem a ver com as teorias de expansão do universo, ou uma das evidências, né, que é a radiação cósmica de fundo. Então, veja só, uma das previsões da teoria do Big Bang era a existência de uma radiação luminosa na faixa das luzes do tipo micro-ondas, remanescente da grande explosão. Então, segundo a teoria, né, quando o universo começou a partir de uma grande explosão, você tem aí a emissão de uma grande quantidade de radiação eletromagnética que depois de um tempo começa a se propagar ao longo do espaço. E o espaço se torna transparente, porque de início ele é opaco, ele é uma grande bola incandescente, né, como se fosse uma grande estrela, mas é um plasma de energia. E aí a radiação ela não pode se propagar livremente sem interagir com esse material. Mas à medida que esse objeto, né, vai se expandindo, ele vai esfriando e vai permitindo então a propagação da luz sem a interação com essa estrutura do próprio material. Então, segundo as previsões da teoria, devido à expansão do universo e considerando a sua idade atual, prevista a partir da teoria do Big Bang, a radiação remanescente dessa explosão, que é chamada radiação cósmica de fundo, seria equivalente à radiação emitida por um corpo negro a temperatura de 2,7 Kelvin. Então, dado, né, o grande espaço de tempo entre esse evento inicial e o momento atual em que estamos, essa radiação já teria, né, se esfriado, vamos falar assim, desse modo, né, com a expansão do universo, a expansão do espaço, essa radiação ela vai se alongando, é um efeito relativístico, e você teria aí
uma radiação com características da radiação emitida por um corpo negro a 2,7 kelvins de temperatura. Essa é uma previsão teórica, feita por esses três cientistas aqui, George Gamow, Ralph Alpher e Robert Herman. Essas previsões foram feitas em 1948, são previsões teóricas. Em 1965, dois cientistas, mais especificamente dois engenheiros, anunciaram a detecção de uma radiação com as características daquela prevista pela teoria. Depois eu vou sugerir um vídeo que conta a história da detecção dessa radiação. Aqui no fundo nós temos uma grande antena que estava sendo desenvolvida para expandir a rede de telefonia americana. E esses engenheiros, eu não tenho certeza se, eu creio que são físicos, mas desempenham um papel técnico aqui no aprimoramento dessas antenas. Eles não são engenheiros, na verdade, creio eu. Depois confirmaremos essa informação. Eu creio que são físicos, mas estão desempenhando uma tarefa mais técnica de desenvolver o aparato tecnológico, a antena propriamente dita. E eles detectam um ruído aqui que não é possível eliminar de maneira alguma, e até que então eles chegam à conclusão de que esse ruído não é um ruído causado por interferências aqui da Terra, mas é um ruído vindo do espaço. E aí eles ligam esse ruído, essa radiação de fundo com a ideia teórica lá do Big Bang. E então eles anunciam que detectaram a radiação cósmica de fundo, a luz remanescente da explosão inicial do universo, prevista teoricamente pelos cientistas. O mais interessante, a parte que nos interessa aqui, é quando você pega os dados coletados dessa radiação cósmica de fundo, a gente vê, são os pontinhos em vermelho aqui, são tipos de radiações que compõem essa radiação cósmica de fundo que está sendo detectada, né? É um conjunto de diferentes tipos de luzes na faixa do micro-ondas que vão então causar o ruído aí nas antenas de telefonia. E quando você busca a partir da lei de Planck qual é o corpo negro, e aí é a linha azul que estaria emitindo esse conjunto de radiações que concorda com os dados experimentais coletados, chega-se a uma curva de corpo negro característica de um objeto que estaria a 2,7 Kelvin, exatamente como previsto pela teoria do Big Bang. Então, veja, a teoria de Planck, a lei de Planck, ela é utilizada aqui para comprovar uma das previsões da teoria do Big Bang e confrontá-la com os dados experimentais coletados. Existe essa radiação cósmica de fundo, ela é detectável quando se desmembra essa radiação cósmica de fundo nos diferentes tipos de luzes que a compõem, chega-se a um conjunto de luzes que é característico, que é igual ao conjunto de luzes que seria emitido por um corpo a 2,7 Kelvin. Então, supõe-se essa a temperatura média do universo atualmente. Outro aspecto interessante a se observar com relação à emissão de luz diz respeito à visão humana. Se a luz colorida corresponde a uma pequena fração do espectro eletromagnético, por que os seres humanos enxergam justamente esse tipo de luz? Por que é justamente essa pequena porção de luz, dado o grande conjunto de tipos de radiações eletromagnéticas que existem, porque justamente essa pequena faixa que é detectada pelos olhos humanos e de alguns outros animais também? Parece um pouco contraditório que a gente enxerga, ou seja capaz de ver só uma pequena quantidade de luz existente, né? Mas quando nós analisamos o espectro eletromagnético emitido pelo Sol, que é dado por essa curva mais alta aqui, 5.000 kelvins, mais ou menos a temperatura do Sol, nós vemos algo bastante interessante, que a essa temperatura, ou seja, a temperatura que o Sol se encontra, a luz colorida,
é o conjunto de luzes, é o tipo de luz que o Sol emite com mais intensidade. Então veja, do ponto de vista da seleção natural, os seres humanos enxergam aquele tipo de luz que, embora em menor quantidade, é aquele que está presente em mais intensidade. Ou seja, é o tipo de radiação que mais brilha sobre a Terra. Portanto, muito proveniente essa capacidade humana ou de outros animais de enxergar justamente o tipo de luz que é mais intensamente emitida pelo Sol. Evidentemente que os aspectos evolucionistas levam em conta também outras características dos seres vivos. Nem todos os seres vivos enxergam a luz visível. Agora, seres vivos com hábitos alimentares e comportamentais de alguma forma semelhante aos seres humanos, né, que habitam o planeta e têm a sua vida desenvolvida diurnamente e não noturnamente, por exemplo, caçar, fugir, se proteger, migrar, etc., e outros hábitos, né, que são diurnos, se beneficiam se você está apto a enxergar um tipo de luz que é abundante. Não em variados tipos, né, é um espectro bem curtinho, mas ele é muito intenso, é a radiação mais energeticamente presente sobre a superfície da Terra. E isso se estende para as plantas fazem fotossíntese, aptas, portanto, a captarem a luz colorida para produzirem a síntese de glicose. Então veja, a fotossíntese também é resultado de um processo evolutivo. A natureza selecionou os seres capazes de enxergarem ou de se utilizarem da radiação mais intensamente presente oriunda do Sol. Então é uma faixa estreita, é verdade, mas é a faixa mais energeticamente presente, ou seja, é onde nós temos o maior brilho presente, a maior quantidade de energia. E aí, ao longo do processo evolutivo, os seres, né, foram se desenvolvendo de maneira que alguns deles se beneficiaram pelos seus hábitos e modos de vida desse tipo de radiação existente. Então não é à toa que os seres humanos enxergam uma estreita faixa de tipos de luzes. É justamente a estreita faixa que é mais intensamente emitida pelo Sol. Então é a luz energeticamente mais presente sobre a superfície da Terra. E uma última característica interessante sobre a questão das cores é o conceito de temperatura de cor. Quando você compra uma lâmpada, em algumas delas, né, a maioria dos fabricantes dispõe na embalagem uma temperatura de cor. É esse o nome que se dá. Então essa lâmpada aqui é uma lâmpada de LED, tem aí o fabricante, sem querer fazer qualquer propaganda, né, não interessa, na verdade. É uma lâmpada que consta no seu rótulo essa informação, 6.500 Kelvin, é considerado uma luz fria. E o que isso aqui tem a ver? Isso aqui é a temperatura de cor, mas o que se interpreta a partir disso? Bom, essa temperatura de cor diz respeito a um certo corpo negro a 6.500 Kelvin, emitindo um conjunto de cores muito característicos dessa temperatura. Então, quando analisamos a coloração que um corpo negro tem, a temperatura de 6.500 kelvins é mais ou menos, aqui entre os 6.000 e 7.000, é algo entre essas duas tonalidades de azul aqui. Então, quando plotamos a curva de corpo negro a 6.500 Kelvin, dá essa curva aqui. Nós vemos que a maior parte da luz colorida emitida está ali na faixa do violeta, do azul e do verde, e as luzes amarelo, laranja e vermelho são emitidas com menor intensidade. Aqui é a 6.500 Kelvin e aqui é a 5.500, que é a temperatura do Sol. Então veja que há um deslocamento, o Sol emite mais intensamente o verde e um objeto, um corpo negro a 6.500 Kelvin emite predominantemente o azul. Então essa aqui é a coloração do objeto, isso aqui seria a percepção do Sol sem a atmosfera. As lâmpadas antigas, em torno de 2.000 kelvins, emitem aí um alaranjado, um meio amarelado, e essa lâmpada aqui, ela emite de modo equivalente a um corpo negro a 6.500 Kelvin, então ela tem essa coloração aqui. Veja, não estamos dizendo que essa lâmpada
é um corpo negro. Estamos dizendo que essa é a temperatura do corpo negro que teria o conjunto de luzes correspondente à coloração dessa lâmpada aqui. Então, a temperatura de cor é uma forma de caracterizar a cor de uma lâmpada em comparação com a cor aparente de um corpo negro em uma dada temperatura. Então, essa lâmpada aqui, ela vai, estando acesa, ter a aparência de um corpo negro a 6.500 Kelvin. Então, ela vai estar apta a produzir essas cores aqui. Então, veja, aqui a produção de luz não é pelo aquecimento. Seria muito perigoso para as pessoas terem em casa uma lâmpada a 6.500 Kelvin, temperatura maior que a temperatura da superfície do Sol. Né? Que materiais iriam suportar essa temperatura? Seria muito inconveniente do ponto de vista prático. Mas então por que essa temperatura aqui? Porque essa lâmpada está emitindo luz equivalentemente a um corpo negro a 6.500 Kelvin. E como é que ela emite luz sem estar aquecida? Bom, o que não foi dito até agora é que os processos de emissão de luz são variados. Aquecer um corpo é uma das formas de emissão de luz, existem outras. Então, até a época do Planck, o único processo de emissão de luz que se conhecia era pelo aquecimento. Tanto é que a primeira lâmpada que é produzida pelo Thomas Edison é uma lâmpada de aquecimento. Tem aqui um metal, tungstênio, pela passagem de corrente elétrica, ele aquece e então emite luz. Agora, com a evolução dos modelos atômicos e com a própria evolução das teorias quânticas, por exemplo, você vai ter diferentes processos de emissão de luz agora então conhecidos. Por exemplo, a última palavra em emissão de luz é o LED. A emissão de luz sem envolver aquecimento de matéria. Então, o aquecimento da matéria para a emissão de luz é um dos processos de produção de luz, mas não é o único. Existem outros mais refinados. Nós vamos aprender um pouco sobre isso quando estudarmos o modelo de Bohr. Aí sim, o Bohr vai incorporar aspectos da teoria do Planck e vai mostrar que a emissão de luz tem a ver com a estrutura do átomo. E aí, a partir do conhecimento da estrutura do átomo, se começa a ver também a possibilidade de emissão de luz a partir de outros processos que não só pelo aquecimento de coisas, né? E é por isso, então, que nós vamos ter uma revolução nas lâmpadas, que é bastante recente, é das últimas décadas, né? Bom, com isso, então, encerramos essa videoaula. Até mais.